Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Bom, uma boa noite a todos. É maravilhoso, né, a gente ver como Deus realmente conduz as coisas, né? São temas assim que aparentemente são simples, mas o Senhor já antevê o problema. Quem sabe, né, o volume que isso não pode tomar de engano. E então, até na questão da oração, Deus já prepara a gente, né? Esse pequeno estudo tem por título Ensina-nos a orar. E acredite, isso já estava definido antes que chegasse aqui, né? E aí a gente chega aqui, começa-se a falar, né, sobre a oração, sobre, né, o que está certo, o que não está certo, como deve ser, como não deve ser. Vamos abrir a Bíblia então, né, que aí a gente não erra, né? Quando a gente deixa que a Bíblia nos ensina, a gente não erra. No livro de Lucas, capítulo 11, versículos 1 e 2 primeiramente. Lucas 11, 1 e 2. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Simples, né? Agora, veja que começa dizendo: aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar. Poderia ter dito especificamente num local. Mas aqui, Jesus está orando num certo lugar. A Bíblia poderia ter dito qual era esse lugar, especificamente, né? Por que não? Porque, em realidade, a oração ela pode ser feita em qualquer lugar. É verdade que Jesus subia ao monte para orar também, mas também é verdade que ele orava em qualquer lugar, no próprio deserto do Getsêmani, ali que foi a grande tentação, a oração dele, ele foi ali para orar, ele ia no horto para orar, né? Então, assim, se bem é certo que se pode orar no monte, não há problema nenhum com isso, não é exclusivamente, né, o lugar de oração. Inclusive, nós vamos ver aqui, né, como é que Jesus ensinou, inclusive, a orar, né? Então, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. É curioso também que nós não vamos encontrar a oração que João ensinou aos discípulos. Eles estão dizendo aqui, ó, né? Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos a orar. Mas a gente não encontra a oração dos discípulos, né? Que aprenderam com João. Você não vai ver a passagem de João dizendo: olha, ora assim. Por quê? Porque ninguém foi perfeito como Jesus. Provavelmente, se nós tivéssemos uma oração de João Batista, nós estaríamos hoje discutindo com um monte de gente aqui que diz: não, a oração tem que ser essa aqui, tem que ser o que João Batista falou aqui. E aí, se João Batista tivesse orado diferente de Jesus, ia ficar uma guerra. E agora? Né? Qual das duas? Não, eu sou de João Batista, eu sou de Jesus, eu sou desse, eu sou daquele. Então, aqui nós temos um modelo perfeito. Jesus vai nos dar um modelo perfeito, não, porém, um modelo perfeito engessado. Não é sempre, né, aquilo. Por quê? Porque o inimigo, ele toma as coisas, e aí o que ele fez? Fez exatamente isso, ele engessou a oração. Você pode ver, você vai hoje praticar um esporte, se as pessoas têm um pouquinho de temor cristão, não, vamos orar. E aí o que eles fazem na oração? Pai Nosso, e só. Né? Uns mais altos, outros mais baixos, outros com o olho fechado, outros... Mas se você perguntar para eles: escuta, o que a gente acabou de orar? Eles não sabem explicar.
Eles não sabem o que significa a oração. Entende? É aquilo que a gente chama de automático, né? Vai no automático. Tanto é verdade que o inimigo trabalha com isso, que ele fez o quê? Ele ensinou exatamente o contrário do que Jesus ensinou, né? E nós vamos ver isso, exatamente o contrário. Jesus disse, não é para fazer assim. O diabo diz, faça assim. E as pessoas fazem do jeito que o diabo quer que faça, porque é o contrário do que Jesus ensinou. E aí, obviamente, vem o problema, né? Então, e outra, é interessante também pensar nisso, né? Ele não disse, veja, eles perguntam para ele, dizem, ensina-nos a orar, não a rezar. Há uma diferença entre orar e rezar, certo? E a gente vai ver também como isso acontece. Vamos para o livro de Mateus, então, capítulo 6, vamos ler do 5 ao 14. Aos poucos, Mateus 6, 5 a 14. Então, começa assim. E quando rezares? Não. Quando orares, não sejas como os hipócritas. Então, primeira lição. Quando orar, não é para ser como os hipócritas, não é para ser como os falsos. O que os falsos fazem? Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Então, os hipócritas, porque, em primeiro lugar, os hipócritas oram em pé. Todo sujeito que ora em pé é hipócrita? Não é isso. Mas os hipócritas oram em pé. Por quê? O ser humano nunca é tão grande diante de Deus como quando ele está de joelhos. Isso é um fato. O ser humano, quando ele fica de joelhos, a própria posição dele é uma posição de quê? De humildade. Quando você ora em pé, não, eu estou em pé porque... E é curioso que eu me lembro que uma vez eu fui convidado a orar numa igreja da Assembleia, se não me equivoco, não quero, é da Assembleia. E quando fomos orar, eu convidei a igreja para ficar de joelho. E o pastor disse, não, aqui não se ora de joelho. Aqui nós oramos em pé. Quer dizer, custa orar de joelho? Qual é o problema de se orar de joelhos? Não é? Não há problema nenhum. Não é que você vai quebrar a liturgia. E eu me lembro, inclusive, que numa igreja adventista aconteceu isso. Eles têm o hábito de fazer a oração final em pé. E eu convidei a igreja para orar de joelhos. A igreja ficou de joelhos, a gente orou. Acreditem, 1 ou 2 dias depois, se não me engano, no dia seguinte, o pastor e o ancião foram me visitar, me perguntar por que eu fiz a igreja orar de joelhos. Sério. Aí eu falei para eles, inclusive na época, eu disse, olha, porque essa é a posição ideal. Não, mas nós temos uma liturgia, a gente viu que você mudou, viu? A liturgia, quem tem é a igreja católica. Nós não temos liturgia que tem que ser engessado daquele jeito. E outra. E aí eu peguei, abri e mostrei para eles o capítulo 32 do Mensagens Escolhidas, volume 2, que fala, a posição apropriada é sempre de joelhos. Então como? Não é que tem que orar sempre de joelho. Por favor, entendam, olha o equilíbrio. A posição mais apropriada é sempre de joelhos. Então, você está na fila do banco. Está em pé na fila do banco. Você vai pegar e vai se ajoelhar para orar? Não. Quer orar? Ora do jeito que está, não há problema nenhum. Certo? Agora, nós estamos aqui, entre irmãos, entre cristãos, num culto a Deus. Por que não vamos orar de joelho? Não é? Se essa é a posição apropriada, se essa é a melhor posição, né? Eu estou deitado agora, está quentinho, né? Debaixo das cobertas, está extremamente frio lá fora. Ora, deitado não há problema nenhum, não é? A primeira posição de humildade, vejam, não confundamos, a primeira posição de humildade é a posição da mente. A minha mente tem que estar em sentido de humildade. Eu penso isso, né? Deitada. Pode, então? Pode orar. Agora entenda, a posição ideal é de joelho, entendeu? Né? Tá lá, por exemplo, tá com problema, a posição ideal sempre de joelho, mas não tem problema nenhum, tá deitado, tá quentinho, ora ali. Particularmente, por exemplo, né, eu não sei quanto a vocês, mas eu, principalmente nos dias de frio, quando tá frio assim, né, que você deita, logo naquele momento que você deita e se cobre, que é uma posição assim, extremamente gostosa, sabe? Eu sempre me lembro de Deus. Eu não sei se aquilo me lembra
algum tipo de calor humano de Deus, eu não sei dizer, mas imediatamente me vem à mente Deus, né? E eu agradeço, né, pela coberta, por isso, por aquilo, enfim, né? E claro, não tem como não vir à mente aqueles que hoje não têm coberta, não tem, né? Por isso, inclusive, lembrem-se disso, né? Lembrem-se, se tiver agasalho em casa que vocês não usam mais, coberta que não usam, deem para as pessoas, né? O Provopar está aí fazendo pedido constante para a gente, veja, isso é ato de cristianismo, não há nada de errado, né? Às vezes a gente até pode confundir as coisas e não, eu não vou dar por isso, por aquilo, ou 1001 razões, sabe lá, né, o que se apresenta, mas façam, não custa, né? Mas a oração, então, sempre de joelhos. E note que aqui diz, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Por quê? Por quê? E às esquinas das ruas, para serem vistos. É uma coisa que a gente tem muito hoje, né? Pode ver. O que está acontecendo muito hoje? Todo mundo quer like, não é? Todo mundo quer like. Você vai, seja no Facebook, seja todo mundo quer like. Todo mundo que fala alguma coisa ou faz alguma coisa, vai lá dar alguma coisa, grava, vai lá, filma, vai lá. É a hipocrisia pura. Entende? O sujeito vai lá, dá uma roupa, ele grava para dizer, olha, eu estou dando roupa, olha, eu estou dando, né? É a hipocrisia em todos os aspectos. E a oração não é diferente. Né? Quando eles oravam para se mostrar, aí você vai ver muito disso. Você vai à igreja, né? O pastor fecha lá e faz até uma cara meio de como quem está sofrendo e começa a falar. Você sabe que aquilo não... Né? Você não está julgando ali, mas você sabe que não é o que Deus pede e não é sincero aquilo que está ali. Você está vendo. Porque logo depois ele se levanta e vai tirar a ovelha vai tirar a lã das ovelhas, vai pedir dinheiro. Você sabe que não. Né? Então, essa hipocrisia ela é condenada em primeira mão, né? E a gente vê, para ampliar um pouquinho esse raciocínio, né? Vamos manter aqui no capítulo 6, mas vamos para o capítulo 22 de Lucas. Lucas 22, 41. Lucas 22, 41. Diz assim, veja que eles... Fariseus, oram em pé, né, hipócritas, apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E o que ele fez? Pondo-se de joelhos, orava. Dizendo o quê? Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Veja que aqui estava em jogo a salvação do ser humano. Ele vai para o Getsêmani, né, e ele... de joelhos. Então, não há muito que falar disso, mas é sempre bom a gente ter o texto bíblico para não errar. Né? Pondo-se de joelhos, orava. Esse era o hábito de Jesus. Jesus ia orar, se colocava de joelhos. Esse era o hábito dele. Não é que ele fez só essa vez. Não. Né? Era o hábito que ele tinha. E, claro, não orava só de joelhos, mas... o hábito era esse, principalmente quando a gente realmente está numa luta espiritual, né? Obviamente que de joelhos vai ser sempre a posição ideal, né? Então, voltem para o 6 agora, de Mateus. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 18 agora. Voltem um pouquinho, capítulo 18, e vamos ampliar um pouquinho esse raciocínio também. Lucas 18, 9 a 14. Tá? Disse também esta parábola a uns que, o quê? Confiavam em si mesmos. Veja que a gente acabou de falar disso, né? O sujeito que ora em pé. Por que ele não se coloca de joelho? Porque ele confia nele próprio. Não, eu sou bom, eu não preciso. Né? Vamos ver. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Por isso eu falei, a primeira humildade ela tem que ocorrer aonde? Na mente. Na mente. Por isso Jesus iniciou dizendo, bem-aventurados os humildes. Primeiro sermão dele no monte. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Esse é um sentimento de humildade. Tem que ter.
Se você não tiver isso, você pode orar em pé, joelho, do jeito que você quiser. Porque se você não tiver isso, você pode orar de joelhos e a tua oração não passar do teto. Por quê? É uma soma. Eu preciso estar em uma posição na mente humilde, né? O ideal é que seja de joelhos, e aí começa a questão da perfeição também. Ah, pode orar em pé? Pode, mas o ideal é de joelhos, certo? Então, mas se não houver humildade na mente, se eu não for uma pessoa humilde, que reconhece que eu necessito de um Salvador, né, que eu não sou bom, que eu não sou justo, eu posso orar de joelho, eu posso orar inclusive nas pedrinhas de ponta, posso botar taxinha e ficar de joelho, que não vai adiantar nada, né? Aí a gente também vê o próprio jesuitismo, que ensina, né, com chicote, se machucando. Lutero fazia isso. Não vai encontrar paz. Só encontrou paz quando ele percebeu que ele era um pecador e precisava da graça de Cristo, né? Então, uma coisa não vai eliminar a outra de maneira nenhuma, né? O que ele já deu tem que seguir, né? Então, aí, capítulo 18, disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Claro, se você começa a achar que você é justo, você vai começar a fazer o quê? Desprezar e julgar os outros. É natural, né? 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Aqui você vai encontrar o hipócrita e o que não é hipócrita, né? O fariseu estando em pé, por que faz questão de dizer que ele estava em pé? Lucas 18, 11. O fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira. Veja que ele erra 2 vezes, porque ele está no templo. No templo, o que custa orar de joelho? Né? Então ele está no templo, orando em pé, desta maneira. Ó Deus, veja que, olha que interessante. Jesus ensinou a orar. Ele disse, quando orardes, dizei. Qual é a primeira palavra que ele falou que é para falar? Quem é? Pai. Olha o fariseu aqui. Ó Deus. Veja que ele não tem um sentimento de filiação. Ele não por mais que ele não perceba, ele não está sendo inspirado por Deus. E ele não vê Deus como um pai de verdade, né? Ó Deus, eu sirvo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não consegue entender o relacionamento que Deus quer ter com seus filhos. Como é que Deus prefere ser chamado? Pai. Como é que o teu pai prefere ser chamado? Pai. Né? Você chega, a Melody vai chegar para o pai dela e vai dizer Daniel? Não. Como é que ele quer ser chamado por você? Pai. Né? E assim, e nós como pais também, né? Nos sentimos honrados quando nossos filhos nos chamam de pai, né? Deus, obviamente, que ele, né, nos dá inclusive o privilégio de chamá-lo de pai, e muitos não sentem esse privilégio, né? Então, ó Deus, graças te dou, eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Esse é o farisaísmo bruto, né? Eu já vi, inclusive na igreja, infelizmente, pessoas que vão orar e dizem assim, Senhor, na qualidade de teus filhos, ou seja, é uma qualidade minha ser teu filho. Não há qualidade em mim de ser filho, porque quem me adotou foi o pai. Qual é o mérito que eu tenho de ser um filho de Deus? Qual é, gente? Nenhum. Foi ele que me adotou. Quando você vai num orfanato e adota um menino lá, de quem é o mérito? É dele? Claro que não. O mérito é de quem adota. Nós somos filhos adotivos do Pai Celestial. Então não há mérito. Aí eu vou orar e dizer, não, eu na qualidade de teu filho, como se, sabe, eu fosse... É terrível, né, a situação. E as pessoas não percebem esse tipo de coisa, sabe? Ninguém percebe, parece que, né, estamos, como diz a palavra de Deus, né, as virgens dormindo, infelizmente, né? Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores. Os outros roubam. Né? Injustos e adúlteros. Veja que ele está dizendo o quê? Eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu sou justo, e os outros são adúlteros e eu não. Veja que ele cai em todos os erros, porque Jesus disse que vós dizimais o cominho e a hortelã e desprezais o mais importante. Então, está com problema, né? E aí, injusto. Obviamente, não há um justo sequer, a palavra de Deus diz. E aí ele vem e diz que é justo. E, não, eu não sou adúltero. Veja, eles adulteravam a palavra completamente.
Jesus era a palavra, Jesus vinha, explicava algo e eles não. Tanto que Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se eles não conheciam a Escritura, o que eles estavam fazendo com a Escritura? Adulterando. O que Jesus ensinava, eles achavam inclusive que, não, Jesus está derrubando a lei. Né? Então veja que ele caía, na verdade, em tudo que ele dizia, não caía. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Isso é o que ele diz. Né? O publicano, porém, estando em pé de longe, veja, o publicano aqui tinha luz, provavelmente ele não tinha luz de que se devia orar de joelhos. Por quê? Porque como ele está em estado de humildade de mente, se ele tivesse a luz, né, que Deus deu aos discípulos, que Jesus deu aos discípulos, provavelmente ele oraria de joelhos. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é entender que é um publicano, não era um discípulo. Então, mas ele, estando em pé de longe, curioso, né? Como a Bíblia é fantástica, gente. Porque quando Jesus diz que os fariseus, eles queriam os primeiros lugares na sinagoga, né? Para poder ser visto por todos. Não, eu estou aqui, eu sou, né? E esse de longe, justamente porque não se sentia o quê? Digno. Igual o centurião que diz, olha, senhor, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas se o senhor falar uma palavra só, basta que o senhor fale, né? Veja, ele de longe, não queria nem chegar perto de Jesus. Mas como ele viu que Jesus, né, era diferente dos fariseus, ele foi chegando mais perto até que falou com Jesus. Mas veja que este homem, né, extremamente humilde, mostra inclusive aspectos, né, que, embora ele não tivesse a luz que ele poderia ter tido, a luz que ele tinha era suficiente para a gente perceber que ele estava sendo, de alguma maneira, inspirado por Deus. Quem levou ele a ficar de longe, quem levou ele a ter humildade? É o Espírito de Deus. Se não for o Espírito de Deus, não há isso. Né? Agora, claro, o Espírito de Deus vai trabalhar no coração de cada um conforme a medida de fé. Não é? Você anda conforme a medida de fé que tem. Tem muito trigo perdido tem muito trigo nas igrejas que são sinceros. Não tem a luz do sábado, mas se tivessem, quem sabe estariam guardando, não é? Eles andam na luz que tem. Por isso o Senhor, né, bondosamente diz que ele não considera o tempo da ignorância, certo? Mas veja, ninguém, não vamos confundir, ninguém terá desculpa, veja, ninguém tem desculpa de chegar um dia e dizer, senhor, eu era ignorante. Por quê? A palavra está para todos. Deus não vai culpá-lo, certo? Por isso, mas a ignorância, ela não é desculpável, certo? Então, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Um, sou justo, e o outro, sou pecador. E aí, simples de tudo, né? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Por quê? Qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então esse se exaltava como um hipócrita. Por isso, né, a gente volta agora para o capítulo 6 aqui de Mateus, né? E aí a gente entende um pouco melhor o hipócrita, né? Quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Já recebeu, né? Que é, obviamente, a condenação. E aquele não, recebeu o quê? A justificação, né? Esse desceu justificado, o outro não. Tá bem? Estamos em Mateus 6 agora, versículo 6. Mas tu, quando orares, vai para o monte? Veja que Jesus está ensinando a orar, certo? Ele está ensinando a orar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, oculto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, vamos juntar aqui tudo, vamos para o monte. Algum problema nisso? Não. Mas se eu não entender, né, o que Jesus está me ensinando, eu vou poder ir para o monte, quem sabe, uma vez no ano, sei lá, uma vez por mês.
Mas aqui, ó, tá me mostrando que a oração tem que ser o quê? Diária. E mais do que isso, lembre-se de Daniel. Quantas vezes Daniel orava? 3 vezes. Eu vou subir 3 vezes no monte. E aí eu vou imaginar que eu tenho que ir para o monte para orar, que lá, que é... Não. Então, equilíbrio. Repetimos para que não haja erro. Algum problema em orar no monte? Não. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender que não é isso que vai fazer a diferença. A diferença é, em primeiro lugar, não ser um hipócrita. Né? Achar que eu vou lá, não, eu estou indo no monte porque eu sou melhor que vocês. Esse é o cuidado que se tem que ter também o tempo todo. Então, né, na oração que ele ensina, a forma como ele ensina, tu, quando orares, e está falando para quem? Para os discípulos. Se nós somos discípulos, nós temos que ouvir o que Jesus diz. Tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai. De novo, veja a insistência que ele tem. O fariseu dizia Deus. E ele nos ensina a chamá-lo de nosso pai. Né? Ora a teu pai que está em secreto. Onde está o nosso pai? Eu estou vendo ele? Não. Certo? O nosso pai está em secreto. Por que ele está em secreto? Porque eu não vejo. E isso é fé. Não é? Eu não preciso ver. Por quê? Porque senão, se eu não entendo que eu preciso orar ao meu pai que está em secreto, ou seja, que eu não estou vendo, eu vou acabar fazendo o quê para orar? Eu quero ver, mas eu não posso ver. Eu acabo fazendo o quê? Uma imagem. Não é? Pode ver. Eu tenho que aprender a orar sabendo que está em secreto, que eu não tenho. Agora, o meu acesso é espiritual. Como João, sobe aqui, certo? Então, eu me ajoelho, eu posso, fechando os olhos, agora, né, imaginar, não há problema nenhum nisso, como eu tenho a luz do santuário, agora eu imagino que eu estou adentrando o santuário e estou indo diante de Jesus, certo? Para orar ao Pai. Mas eu vou diante de Jesus por quê? Porque é Ele que leva a minha oração ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu me ajoelho e agora em espírito, né, eu me imagino, não há problema nenhum, e me imaginar no santuário celestial. Ou seja, em espírito eu posso ir para qualquer lugar. Não é? Veja que interessante. Aí eu me pergunto, então peraí. Se eu tenho a luz do santuário, eu vou ou não vou obedecer a ordem quando me diz sobe aqui? Sim ou não? Sim. Sim. E quando eu me ajoelho, eu ouço espiritualmente a voz de alguém que me convida e me diz sobe aqui. Eu vou entrar no Santíssimo. Eu vou trocar por um monte? Pensem um pouco. Pensem. Então, onde é que Deus quer que eu esteja hoje orando? Onde? No Santíssimo pela fé. Veja, onde é que o nosso Pai está? Ele está no Santo? Ele está no átrio? Não, onde é que ele está? No Santíssimo, é lá que ele quer que eu esteja. Veja, quem são os 144 mil? São os que fazem o quê? Não tem engano na sua boca, mas em relação à oração, seguem o Cordeiro por onde quer que vá. E onde é que o Cordeiro está? No Santíssimo com o Pai. Então, para onde eu vou? Eu tenho o privilégio de ir não para o monte. Não para o monte físico. Eu tenho o privilégio de ir para onde? Para o templo de Deus, no Santíssimo. Isso é um privilégio. Agora, claro, eu só vou fazer isso se eu tiver luz. Se eu não tenho luz, eu nem vou acreditar. E aí eu começo a arrumar substitutos para o Santíssimo. Não foi o que o diabo fez? Sim. Veja, ele não derrubou por terra o santuário? Não foi isso que, não é isso que diz o livro de Daniel? Derrubou por terra o santuário e o contínuo. Como? Hoje, o papado diz que é para ir orar onde? Onde é que você tem que orar? Roma. Lá que é o lugar dele, né? Lá que está... E outros vão dizer que é o monte, outros vão dizer que é isso. Deus está dizendo, o lugar de orar é onde? Jesus está dizendo, perdão, no quarto, mas na mente você tem que ir para onde? Para o Santíssimo. Certo? Porque é lá que o nosso mestre está. E é lá que nós, é de lá que vem a luz. Então, eu agora quero a luz do céu. Deus quer que eu entenda que Ele está no Santíssimo. É de lá que vem a luz para nós. Se eu não entrar, sobe aqui,
e eu te mostrarei as coisas que brevemente devem acontecer. Aonde Deus quer que eu esteja em oração para receber a luz do céu? Santíssimo. Certo? Não é o espírito de profecia que é dado à verdadeira igreja? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito profético vai ser dado para quem? Para quem aceitar o convite que é dado. Sobe aqui. Lá de João capítulo 4. Quando você subir, a promessa vai ser dada. Sobe aqui e te mostrarei as coisas que brevemente devem acontecer. Simples assim. E é pela fé. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não estou vendo o santuário, mas pela fé, certo? Pela fé, eu me transporto até lá e oro ao Senhor. E de lá vem a luz para mim. É fantástico quando você vê, né, a forma como Deus conduz as coisas. Veja que você não precisa ter gasto nenhum. Para ter uma entrevista com Jesus, você não precisa ir para Jerusalém, você não precisa visitar lugar, não precisa nada disso. Não, eu quero me batizar lá em Jerusalém. Mas por quê? Para quê? Não há necessidade. O Senhor prometeu, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu vou fazer presente. Eu não sei se o próprio fato da pessoa dizer, não, eu vou lá para Jerusalém, eu não sei se, sinceramente, eu tento entender se isso pode ser bom, inclusive. Não sei dizer. Tento entender. Tudo bem, se a pessoa, né, diz, é um gasto enorme que poderia, quem sabe, ser canalizado para outra coisa, né? Não sei. Deus o sabe, né? Agora, uma coisa eu tenho certeza. Se ele pegasse aquele dinheiro, comprasse Bíblia e distribuísse, com certeza agradaria mais a Deus. Isso eu não tenho dúvida. Por quê? Porque aí eu estou fazendo um trabalho evangelístico, né? E aquela Bíblia vai ficar lá, quem sabe, 1, 2 dias, 1 ano, um dia, Deus vai tocar o coração daquela pessoa e ele, né, tem a disposição ali para ler, enfim, e conhecer a verdade, né? E aí, seguindo, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Veja que, simples assim, né? Duas questões. Um humilde, outro hipócrita. Um pecador, o outro achando que é justo, né? E aí, voltamos para o livro de Mateus, então, 6 de novo, né? Já lemos o 6. Agora, vamos ler de novo só esse aspecto, ó. Fechando a tua porta, Mateus 6,6. Fechando a tua porta, entra no teu aposento, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Veja a insistência. Agora, Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Dizendo, veja que ele pôs-se de joelhos, começa a orar, e olha o que ele diz agora. Pai, se queres, vejam as palavras. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Agora, vejam o versículo 10. Mateus 6, 10. Vamos só avançar um pouquinho para pegar esse gancho. Mateus 10. O que diz aí? 6, 10. Venha o teu reino, faça tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que interessante, né? Simples de tudo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando você vai para o texto que acabamos de ler, de 22, 42, veja que ele diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, então, ele não só ensina a orar. O que ele faz? Veja, ele não só ensina a orar, ele dá o exemplo. Veja que ele dá o exemplo. Ele está ali, extremamente dolorido o que ele está passando, mas ele dá o exemplo. Não se faça a minha vontade, faça-se a tua. Então, uma das premissas da oração também o que é? Não é pedir o que eu quero. Ou é? Veja, chegou um homem e ele foi pedir um milagre para Jesus.
E no coração dele tinha dito, se ele curar meu filho, eu vou servir a ele. Né? E Jesus curou. Porém, quando você observa a forma como Jesus queria que fosse feitas as coisas, você vai ver que, embora ele tenha curado, não era o ideal que fosse isso. Quando ele cura, por exemplo, um paralítico, o paralítico não colocou condição nenhuma. Veja que eles baixam o paralítico, ele não colocou condição, não, se ele me curar eu vou servir. Não, me levem que eu tenho certeza que ele vai me curar. Eles baixam ele, olha só, ele era paralítico, e o que Jesus disse para ele? Perdoados são os teus pecados. Ele não disse, não, eu vim para o Senhor me curar os pés. Não. Jesus agora sabia que o que ele mais queria era aquilo. Mas veja que ele não pôs condição. Quando Jesus disse, perdoados são os teus pecados, ele já estava feliz. Ele ia embora daquele jeito, não havia problema nenhum. Aí Jesus, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai. Então, ele cura agora. Né? É impressionante quando você vê, né? A lição aqui, ela é bastante simples. Né? Se você para pensar, faça-se a tua vontade. Quanta gente e quantos pastores, eu já vi pastor dizer que Deus é obrigado a atender a tua oração, é obrigado a atender a tua oração, porque ele empenhou a palavra dele. Deus é obrigado a atender a oração de alguém? E mais, a verdadeira fé não se apega ao que eu quero. O que a verdadeira fé faz? O que é a verdadeira fé? Lembram? O que é a fé? A fé é a firme convicção das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. Mas a fé, embora eu me agarre àquilo que eu espero, eu deixo para Deus decidir o que é melhor para mim. Essa é a verdadeira. Por isso, né, não se faça a minha vontade, mas a tua. Né? Voltamos um pouquinho então de novo agora para Mateus 6. Mateus 6, versículo 7. E orando, olha o contrário aqui do que se faz. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios. É o cristão que ora repetindo várias vezes? Vai lá e reza um Pai Nosso e 10 Ave Maria. Primeiro que você não vai encontrar na Bíblia dizendo, né, Jesus ensinando a orar, dizendo, vai lá, diga assim, Ave Maria. Não, nem Maria, não. É simples isso, mas tem muita gente, infelizmente, enganada, que hoje ora a Maria. Não, mas Maria é intercessora, mas Jesus não ensinou a orar de maneira nenhuma a Maria. Ok. Mas aí também ele diz, né? Então, muito cuidado, porque às vezes a gente está orando, isso pode ocorrer com a gente sim. A gente está orando e, embora a gente não fique Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de... Entende? Repetindo, a gente pode cair no automático e ficar fazendo as mesmas orações o tempo todo. Pode acontecer ou não? Sim. Claro. Você daqui a pouco se surpreende que você está falando as mesmas coisas sempre. Né? Então o que é preciso? Né? Quando você se ajoelha já, Pai, ilumina a minha mente. Ilumina o meu entendimento. Esquadrinha o meu coração, Pai. E veja, né, que pecados estão escondidos ali para que eu os coloque diante de Ti. Né? E aí, lembrar de orar pelos outros. Né? Jesus orava pelos discípulos, a gente tem que aprender a orar pelos outros também. Eu sei que tem gente aqui que ora, e eu agradeço, porque né, eu sei que no Brasil tem gente que ora por nós aqui. Ora por mim, e eu sei que tem um débito enorme com essas pessoas. Eu não tenho dúvida que se não fosse a oração dessas pessoas, eu já teria caído. Né? Por quê? A Bíblia é clara, muito pode a oração de um justo. Agora, o justo não é aquele que se acha justo. Lembram? Aquele que sou justo, não. O justo é aquele que se acha pecador. É interessante, né, você pensar isso, né? Que o justo é exatamente aquele que se julga pecador. Paulo se julgava como? Não apenas pecador, como é que ele se julgava? Inclusive eu, o maior dos pecadores. Paulo se achava o maior dos pecadores. E é fato, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você vai se sentir como? Pecador. Você está todo pintado, a gente já falou sobre isso, né? Imagina o Botina que mexe lá com mecânica e tal, daqui a pouco o Botina está tudo pintado, cheio de graxa na cara, todo pintado. Ele não está vendo, tá?
Não. O que ele precisa para ver a sujeira? Espelho. É a lei. Então, por isso que a lei é importante. Qual é o papel da lei? A lei é um aio para nos levar a Cristo. E a lei é que me mostra o que é pecado. Paulo diz, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Então veja como tudo está ligado. No momento que eu acredito que a lei está em vigor, eu percebo que sou pecador. Agora, por que o sujeito não entende que ele necessita, que ele necessita da lei? Porque ele acha que ele é justo. Agora, quando ele vai para a lei, peraí, eu sou pecador. Daqui a pouco você diz para ele, sábado. Se ele for uma pessoa humilde, como assim sábado? Ele vai estudar. De fato, eu não sabia, eu sou pecador mesmo. Então a lei aponta ao pecado, mas ao mesmo tempo que ela te aponta o pecado, ela te aponta também o Salvador. A lei não resolve teu problema, ela só mostra onde está o teu pecado. E aí ela te manda para Cristo. O espelho não limpa você. O que limpa você é a água. Então a água da vida que Cristo oferece, a água da vida dele próprio, é que nos limpa do pecado. Então veja que há necessidade de que você entenda que a lei está em vigor, até para que a tua oração seja uma oração mais efetiva. Para que você saiba que é pecador. Esse homem que orava, o publicano, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Então, a lei ela vai te mostrar exatamente onde você peca. O Espírito convence de pecado, mas o Espírito, num primeiro momento, ele só diz você é pecador, ele não te diz em que você está pecando. O que o Espírito usa para te dizer onde você está pecando? A lei. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Certo? Não foi o Espírito que chegou e disse, Paulo, você está pecando nisso aqui. Não, ele teve que ir para a lei. O Espírito levou ele para a lei, agora ele viu onde estava o problema. E quantos mandamentos precisa transgredir para ser um pecador? Um só. Então, dos 10, se você... Isso, Tiago, Aquele que tropeçar em um, tropeçou em todos, Então, o 7 me parece muito, muito simples, Orando, não useis de vãs repetições, como faz... Então, quem ora com essas repetições constantes é um cristão? O que ele é? Segundo a Bíblia. Gentil. Ele é um gentil. Ele pode achar que ele é um cristão, mas ele é um gentil. Agora, claro, isso quer dizer que Deus não gosta dele, que Deus... Não, nada a ver. Certo? Não tem nada a ver. Ele apenas é um gentil porque ele ainda não aprendeu a orar como um cristão de verdade. E então, pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso é outra coisa interessante, Às vezes a gente acha que tem que ficar orando 2, 3 horas. Não é isso. É um coração aberto que fala com Deus. Porque a oração que Jesus ensinou é uma oração introdutória. Imagina, eu vou falar com o Laércio agora. Nós vamos começar a conversar. Eu chego e digo, irmão Laércio. Irmão Laércio. Irmão Laércio. Irmão Laércio. Ele vai dizer, sujeito... Veja, o Laércio está esperando que eu converse com ele. Então, quando eu digo, Pai nosso que está no céu, o que é que está acontecendo? Eu estou chamando meu Pai. Ele me ama ou não? Veja, você tem agora uma entrevista com o nosso Pai Celestial. Pai nosso que estás no céu, agora... Tá bom, filho, estou aqui, pode falar. Tudo que foi dado aqui é a maneira de se aproximar dele, pode ver. Com humildade, de joelho e tal, Então, essa é a maneira de me aproximar dele. E como é que eu faço isso? Sempre em Cristo Jesus. Por quê? Porque você não vai encontrar aqui Jesus colocando em meu nome. Mas lá na frente ele vai dizer, nada pedistes em meu nome. Certo? Então ele acrescenta isso e a gente sabe que é assim. Agora, obviamente que se você começa a chamar a Deus, e você não conversa com ele, não abre o teu coração, é como se ele ficasse, filho, tá bom, você já me chamou, eu tô aqui, pode falar. E eu fico ali, Pai nosso está no céu, Pai nosso está... Da mesma forma, seria se, veja bem, seria se Maria pudesse ouvi-lo. Da mesma forma, Maria dizia, viu, eu tô aqui, pode falar. Não, Maria, fala. A Maria disse, viu, fala, você já me chamou, tô aqui. Claro que não vai acontecer, porque Maria não pode ouvir a oração. Inclusive, ela mostra claramente isso. A minha alma se alegra em Deus,
meu Salvador. Ela precisou de um Salvador também. Né? Mas veja que a oração ela é destituída do próprio bom senso. Né? Não há uma comunicação, e a oração é uma comunicação entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus. É uma comunicação. Quanto tempo vai durar uma comunicação onde um só fala? Aquele que só ora, breve deixará de orar, pode ter certeza. Por quê? Ele precisa orar e precisa o quê? Precisa ler, precisa ouvir. Certo? Precisa ouvir e ler. Então, eu oro e ouço. Como é que eu ouço hoje? A melhor forma de ouvir a palavra. Certo? Então, não é difícil de entender. Tem diferença entre oração e adoração? Boa pergunta, né? Porque para mim, por exemplo, eu tenho orações que você para pedir e tem orações na Bíblia também que são tipo da alabança a Deus como de agradecimento. Não, mas veja, você pode, um louvor é uma forma de adoração, né? Se você está cantando, Jesus cantava, né, na carpintaria, né? Então, eu não entendo, assim, a diferença talvez seja muito mais em relação, por exemplo, à forma de orar, né? Por exemplo, como você falou, eu posso pedir, eu posso agradecer, mas tudo não deixa de ser uma adoração e uma oração conjunta, não há, né? Me parece uma diferença. Agora, existe um ponto que é interessante tocar, né, Melody, pelo que você falou, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, que é a glorificação, que é um estado acima da santificação. E a gente vai ver como Jesus mostrou isso, né? Então, assim, me parece que a adoração, toda forma, né, de se aproximar de Deus é uma forma de adoração, quando feita da forma que Deus estabeleceu, né? Por exemplo, o culto de Abel e Caim. O culto de Caim foi uma forma de adoração, né? O culto de Caim foi uma forma de rebelião, não foi uma adoração. Porque a adoração ela parte da premissa, né, que eu vou fazer o que Deus me pede. Se eu não faço o que ele me pede, não é uma forma de adorar, não é? Então, você vê que quando a Bíblia diz que João se ajoelhou para o anjo, e hoje disse o que para ele? Adora a Deus. Então, o próprio ato de ajoelhar já era uma forma de adoração. Por isso, né, nós somos chamados a orar sempre ao nosso Pai, até porque a gente sabe hoje que muita gente tem uma forma de adoração ao Papa. Né? E a Bíblia já diz claramente, né, quando orar, dizei Pai Nosso que está no céu. Então não tem muito segredo disso. Mas o próprio fato da pessoa simplesmente se ajoelhar para o Papa já é uma forma de adoração. Veja que ele nem precisa falar nada. Já está, né, fazendo algo errado. Né? 7. Orando, então, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. É curioso, né, que não é só o católico, né, que usa o rosário, né? O judeu também, né? O judeu também tem aquela forma de rezar, né, e tal. Então, a gente vê que o erro ele vem acompanhado já de anos, né? 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, uma coisa não elimina a outra. O fato é que, né, é no mínimo curioso, né, que o católico tem um rosário e eles têm algo similar para, enfim. A verdade é que quando você está falando com alguém que você gosta, você não vê o tempo passar. Assim tem que ser a oração com Deus, né? Você se ajoelha, você não vê o tempo passar. Você está falando com ele, você não fica aí, peraí, deixa eu contar, 10, opa, 10, acabou, terminou, que bom. Não é isso. A própria Bíblia, pode ver. Né? É uma luta que a gente pode ter constante. Você abre a Bíblia para ler, não, já deu, já li 2 capítulos, tá bom. É ruim isso, né? Tem horas assim que, assim, quando você pega o hábito de ler, você não quer que acabe a leitura. Agora, é claro, a gente tem afazeres, a gente tem, né, tudo isso entende-se, né? Mas a gente tem que lutar para que volte o primeiro amor. Eu me lembro, gente, que logo que eu conheci a Cristo, isso, não penso que faço mal confessando aos irmãos, eu me lembro que logo que eu conheci a Cristo, gente, eu não via a hora de acabar o trabalho para chegar em casa e ler. E estava todo mundo lá vendo novela, vendo um monte de coisa, e eu estava ali lendo. Hoje, eu confesso, eu leio. Mas não é aquela mesma, sabe? Aquela coisa de um amor que, sabe, de não ver a hora de chegar em casa para ler. São alguns momentos sim, outros não. Então,
Eu penso que todos nós, de alguma maneira, né, vou falar por mim, mas penso que todos nós, de alguma maneira, temos que buscar aquele primeiro amor, entende? Que a gente, né, que eu, pelo menos, né, ia no banheiro, escrevia sobre a besta, o número 666, quer dizer, era uma coisa, estava até errado, né? Mas era o primeiro amor que movia a gente a fazer coisas, inclusive, que normalmente, né, não se faria. Então, esse primeiro amor, né, que as cartas nos indicam a voltar, deve ser buscado também, né? Então, 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós do pedido. Bom, se Deus sabe, então eu não vou orar? Não é isso que ele está falando. Veja que não é para ser semelhante àqueles que pensam que pelo muito orar vão ser ouvidos. Não é isso, né? Mais importante do que orar muito é orar com o coração verdadeiramente aberto a Deus, né? Abrir o coração, pedir a Deus que Ele mesmo abra o teu coração e te ilumine a mente para que você ore não só com palavras, mas de fato com o coração, né? Não é uma oração teórica. Tem gente que ora bonito, né? Mas será que essa oração passa do teto? Eu me lembro de uma experiência que a senhora White conta de uma senhora que ela queria muito uma cura e ela acreditava que se um determinado pastor fosse lá orar, ela ia ser curada. Finalmente esse pastor foi até lá, eles oraram juntos e ela foi curada. E daí a senhora White comenta que ela viu, enquanto eles oravam, que a oração do pastor não passava do teto. Mas como ela acreditava, entende? Como ela acreditava que a oração do pastor valeria, ela orou com fé e a oração dela subiu como pérolas ao Pai. Fantástico, né? Você imaginar que... Então a gente... Até se uma pessoa, por exemplo, né, pede que você vá orar com ela, isso deve ser uma lição para você. Vá. Anteontem, não vou citar nomes aqui, uma senhora que trabalha na prefeitura, eu estava com ela e ela recebe um recado assim no WhatsApp, alguém dizendo para ela, olha, não sei se me disseram, não sei, mas que, tipo assim, olha, você é uma serva do Senhor, e eu queria que você orasse por mim. Ela olhou para mim na hora, assim, essa senhora, né, olhou para mim, falou, viu, eu digo para ela que eu não sou uma serva de Deus, ela está achando que eu sou uma serva de Deus. Eu falei, não diga nada, simplesmente ore por ela. Você não precisa dizer, ore por ela. Se ela pediu, o que te custa orar por ela? Ah, tá bom, então eu vou orar. Pronto, ponto final. Né? Vai orar, por quê? Justamente por ela não se sentir uma serva de Deus, é que Deus agora pode trabalhar no coração dela. Né? Por quê? Porque deixe que o céu diga que você é um servo de Deus ou uma serva de Deus. Né? E não há problema em querer ser uma serva e um servo de Deus. Mas a humildade vai fazer a diferença. Né? Ela poderia dizer, não, eu sou mesmo, deixa comigo que eu vou orar. Ah, você quer uma oração do servo do Senhor? Tá, então eu vou lá orar. Cuidado. Né? Cuidado. Né? Então, Mas, já tem pessoas que comentam que nem precisa de orar, essas coisas, que Deus sabe tudo que a pessoa está pensando. Veja, existe isso também? Mas veja que nós acabamos de ler, né? É. Que é exatamente o erro que a pessoa comete. Por quê? Veja só, olha só. Então, o que ele faz? O que normalmente se faz? A pessoa, por exemplo, daqui a pouco você vai indagar ela vai dizer assim, não, mas tá aqui, ó, vou ler para você, ó. Diz aqui, ó. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir, certo? Então ele vai ficar só com isso. Mas o contexto antes já mostrou. Olha o contexto. Orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, uma coisa Deus está dizendo, não vai ser o fato de você falar muito que vai ser ouvido. Né? Por quê? Porque Deus já sabe o que você quer. Agora, eu pergunto, você é mãe, né? É mãe. Você sabe que teu filho quer alguma coisa. Eu oro por ele. Mas você não gostaria que ele viesse te pedir? Entende? Veja, nós temos filhos e sabemos, mas a gente gostaria que ele viesse nos pedir. Por quê? Ah, se ele não me pediu, eu não vou atender? Não. É por quê? Porque nós gostamos de nos comunicar com os nossos filhos. O Pai Celestial sabe o que você quer. Mas eu pergunto, ele não sente saudade da gente? Veja, ele está lá isolado, entre aspas, dos seus filhos. Por que Deus está isolado de nós? Por quê? O pecado. Fogo consumidor de pecado. Então ele tem que ficar longe da gente. Vocês acham que ele sofre ou não? Sim. Sofre. Então a maior alegria do nosso Pai Celestial é quando? Quando um filho ou uma filha chega para falar com ele. É por isso que ele quer que a gente fale. Entende?
Então há uma diferença. Não, eu não oro, mas como não vai orar, gente? Se o pai está esperando que a gente vá até ele, tem saudades. E aí alguém diria, não, Rogério, aí você está viajando. Tá bom, então vamos ver se é assim ou não é. O que fazia o pai da parábola com o filho pródigo? O filho pródigo estava distante, não estava? O que o pai fazia todo dia? Esperava ele. Para quê? Para quê? Para abraçar, para vê-lo. Mas no caso, a gente ouve assim, esses comentários, a gente não precisaria ir num templo para orar também? Mas aí que tá, né? Veja, Jesus disse o quê? Quando orardes, dizei. E que mais? Olha só aqui. E diz que Deus gosta disso. Da gente. Infelizmente... Isso é palavras de pessoas católicas, né? Veja, irmã. Infelizmente, diz que... Né, ó, vamos voltar um pouquinho aqui. Ó. Olha Jesus agora falando. De novo, né? Para a gente não errar. Jesus dizendo, né? Tu, quando orares, vai para o templo? Não. Entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Você pode orar em qualquer... Claro, claro. Agora, lógico, sempre vai ter isso. Não, tem que ir para o templo. Claro, porque eles querem que vá para o templo, por quê? Fazer prosélito. Algum problema para a igreja? Não, não. O problema é quando a pessoa diz, não, tem que ser. Veja, né, eu não sei como, né, falar isso de uma maneira que não agrida as pessoas, mas é assim, nós precisamos estar em comunhão, mas a comunhão não tem que ser dentro do templo, tanto que Jesus saiu do templo para nunca mais voltar. E aí eu te pergunto, se Jesus não está mais no templo, o que é que você vai fazer num templo que está ensinando erro? Por que você vai lá correr o risco de ir numa igreja que você sabe que estão lá botando a mão, estão derrubando gente, e você já tem luz para saber que aquilo não é de Deus? Nós temos exemplos simples aqui, ó, de gente que estava lá e não caía, ficava triste porque não caía. Deus estava protegendo eles, dizendo, sai de Babilônia, filho, sai. Por que você está aí? Agora, as pessoas, por exemplo, aqui, que Deus protegeu e não deixou que elas fossem vítimas do inimigo, para cá e tal. Mas correm o risco de amanhã depois ir para um templo desse, onde está todo mundo caído, que sabem que está todo mundo caído, e vai lá para... Daí pode correr o risco do inimigo se pegar. Por quê? Porque hoje já tem luz. Entende? Então Deus protegeu porque não tinham luz. Hoje Deus não é obrigado a proteger. A pessoa já tem luz para saber. Eu vou lá num centro espírita porque estou curioso, quero ver como é que é. Cuidado, vai ser pego. Você já tem luz para saber que Deus não está lá. Você vai lá fazer o quê? Né? Saul, quando foi lá consultar feiticeiro, ele sabia que não era para fazer. Qual foi o resultado daquilo? Morreu. Foi enganado. Né? Então... E a samaritana também perguntou isso para Jesus. Onde que era para... ótimo. Muito bem. João 4, né? Então, e Jesus mostrou, né? Nem nesse templo, nem naquele. Nem em Jerusalém, nem... Né? Então, ótimo. Bem lembrado, né, Melody? Então, versículo 9. Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim. Então, esse é o jeito de orar. É dessa forma. Pai nosso que estás nos céus. Não precisa nem ver, né? Aí, vamos, só de forma rápida, né? Mateus 23, 9 a 11. Não precisa nem ir até lá, só vou ler, tá? Então, quem quiser marcar. Pai nosso que estás nos céus. Mateus 23, 9 a 11. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Veja, nem vos chameis. Olha que hoje, né? Não, eu sou bispo, eu sou apóstolo, a gente já falou sobre isso, né? E aí, o maior dentre vós será vosso servo. Qual é a ideia? Né? Se hoje o Rogério tem o privilégio de falar, não é porque ele é professor. Ele tem o privilégio de falar porque ele tem que ser servo. E ele tem que entender isso. Né? Hoje, a pessoa vai, então o pastor quer ter o lugarzinho do estacionamento para o carro dele, ele quer ter o melhor lugarzinho para ele quer, tudo ele quer. E Jesus disse, tem que ser servo. Né? Então, é outro problema que a gente certamente vai enfrentar no momento. E você vai ser taxado de quê? Né? Não, você não respeita as autoridades constituídas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
o sujeito que é verdadeiramente, né, um servo de Deus, ele não vai fazer esse tipo de exigência. Por quê? Ele vai ser como João Batista. O que João Batista dizia? Necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista era contra a moda, João Batista era contra tudo isso. Né? É uma pessoa extremamente humilde. E foi, né, o grande profeta que Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve igual. Né? Então, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Né? No livro de Êxodo, não precisa ir até lá, apenas marque, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7. O que diz? Né? Êxodo 20, versículo 7. Vou ler. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome em vão. Então aqui ele está trazendo o próprio mandamento, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então ele já mostrou aqui, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Cuidado, né? E aí, João 17, 4 e 8 também, aí vem uma coisa acima disso. Veja que o que é uma coisa santificada, o que é uma coisa santa? Separada. Então veja, né, tenha em mente que Deus não pode ser tomado como uma coisa trivial, comum. Existe, inclusive, infelizmente, né, o italiano que usa esse termo, né, de bestemar. É uma coisa horrível, né? Imagina. Uma coisa absurda, né? Então, mas esse é o ápice. Se o inimigo puder te levar ao absurdo, ele leva. Se não puder te levar ao absurdo, ele vai te levar para, por assim dizer, pecados menores, né? Mas vai te levar, de uma maneira ou de outra, para o erro, né? Então, João 17, 4 e 8. 4 a 8, perdão. Diz, né? Veja, ali ele diz, santificado seja o teu nome. E aqui, veja que ele vai mostrar algo que a gente pode e deve buscar. Diz, eu glorifiquei-te na terra. Né? Ou seja, eu dei glória. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Deus é glorificado na obediência. Certo? Então, o santificar-se é obediência. O glorificar é uma obediência ainda maior. Veja que ele diz assim, ó, consumei a obra. Certo? Então, quando você procura fazer a obra de Deus e sabe que a obra de Deus é santa, é uma forma de você glorificar a Deus. Dar glória a Ele. Dar glória a Deus não é ir para a igreja, como muitos pensam, glória, glória, glória. Não é isso. Dar glória a Deus é obedecer. Se você não obedece, pode soltar 1000 glórias lá. Pelo muito falar, pensam que serão ouvidos, ou que serão aceitos. Não. Né? Então, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora, veja que interessante. Ó. Manifestei o teu nome. Veja que lá ele diz, né? Santificado seja o teu nome. Como é que eu santifico o nome dele? Como é que eu glorifico o nome dele? Manifestando o quê? O caráter. Certo? Quando eu tenho um caráter que manifesta ao meu Pai, a Deus, eu de fato estou glorificando, estou santificando o nome dele. Porque o nome é o caráter. E eu não vou conseguir glorificar ou santificar, né, mostrar que o nome dele é santo, se eu não aceitar uma lei que é santa, justa e boa. Perfeito. Eu tenho que ser santo, justo e bom. Assim eu vou santificar ou glorificar o Pai que está no céu. Certo? Porque eu tenho que manifestar quem é Deus. A pessoa não pode ver Deus, então ela tem que ver Deus em mim. Certo? É assim que eu manifesto e santifico o nome que está proposto. Né? E aí, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste. E guardaram a tua palavra. O que nós estamos fazendo aqui? Estudando o quê? Palavra. Então, no momento que você está apresentando a palavra e a pessoa guarda a palavra, ela está guardando o quê? Ela está guardando exatamente aquilo que demonstra o caráter de Deus. Veja que Jesus disse para os fariseus, né? Vós... quando eles estão rejeitando a Jesus, Jesus diz, vós
examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida, Eterna. mas são elas que testificam de mim. Ou seja, ele está dizendo, ela fala de mim. A palavra toda está falando de mim. E vocês rejeitam. Então, rejeitando Jesus, estavam rejeitando a palavra. Certo? Por isso, né, o adultério, que não sou como os outros, não adultério sim, não aceitava, né, o que Cristo ensinava. Voltamos então agora para Mateus 6, e aí vamos encerrando, né? Portanto, vós orareis assim, 6:9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Já vimos o que é santificar o nome. Então a oração, né, não pode ser teórica. Eu tenho que entender quando eu estou dizendo, né, orando, santificado seja o teu nome, eu tenho que entender como é que eu vou santificar o nome dele na vida prática, né? Venha o teu reino. O que é venha o teu reino? Ou seja, né, eu sou um cidadão do reino celestial. O reino celestial tem leis. Deus no seu trono, certo? No seu trono, ele está assentado. E o que é que ele, do seu trono, como é que ele dirige a terra? Como é que ele dirige todos os habitantes criados por ele? Como é que ele dirige os anjos? Através da sua lei. Um reino tem que ter lei. Se eu sou um cidadão da cidade de Cascavel, para que eu seja um cidadão de verdade, eu tenho que obedecer às leis. Para que eu seja um cidadão livre no Brasil, eu tenho que obedecer às leis. Para que eu seja um cidadão livre da Nova Jerusalém, eu tenho que obedecer à lei. O Pai governa o mundo, todos os mundos criados, através das suas leis. Não é? Em Êxodo ele mostrou, olha, se vocês guardarem o meu concerto, então sereis um povo santo, um povo, né, que todos as gentes olharão. Esse povo só a gente sabe e entendido. Ele quer um sábio, né, um povo sábio e entendido. Então, quando eu digo venha ao teu reino, o que eu estou dizendo? Eu quero o reino celestial. E eu devo entender que vir o reino dele é o reino baseado na lei de Deus. Certo? Muito bem. E aí, seja feita a tua vontade, já vimos, né? Jesus, glorifiquei o teu nome, né? Consumando a obra que me deste, assim na terra como no céu. Por que assim na terra como no céu? Porque a lei de Deus não é uma lei dada apenas na terra. Ela é dada como? No céu também. Certo? Então a vontade do Pai, ela é feita, os próprios anjos não fazem a vontade deles. Eles fazem a vontade do Pai. Certo? Os anjos que não caíram, obviamente, porque os anjos que caíram não fazem a vontade do Pai, né? E todos são regidos de novo, né? Assim na terra como no céu, porque todos os anjos que não são caídos são regidos pela lei. Por que Satanás foi expulso do reino do céu? Por quê? Desobedeceu o quê? A lei. Claro, né? 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que isso quer dizer? O pão nosso de cada mês? Não, dia. Isso é dependência. Eu preciso aprender a ser dependência. E como é difícil, né? Imagine que você perdesse seu emprego hoje. Você já fica preocupado. E Deus está dizendo, peraí, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem um acerto, você tem comida na tua casa por pelo menos aí uns 15, 30 dias, dependendo de cada um. Você ainda tem um dinheiro que você vai receber. Tem que aprender a ser dependente de mim a cada dia. E isso a gente via onde? No maná do céu. Lembram? Não tinha comida. Se guardasse, o que acontecia? Estragava. O que Deus queria mostrar ali? Dependência. Isso é uma lição que nós vamos ter que aprender. Penso que todos nós. Dependência diária. Por quê? Vai chegar uma época que não vai ter comida. A história vai se repetir. Nós vamos ser dependentes do nosso Pai Celestial a cada dia. Né? Então, é uma lição a se aprender também. Então, quando eu oro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a primeira lição que eu tenho que entender é que, de fato, é o Pai que me dá o alimento. Por isso, quando eu vou comer, o que eu faço? Eu oro. Por que eu oro? Porque eu estou agradecendo e reconhecendo que é Ele que me dá o alimento de cada dia. Essa é a primeira lição do cada dia. Né? E depois, né, confiar plenamente nele.
É fácil? Não é. Não adianta dizer que não é. Porque a gente está habituado, né? A gente até olha para aqueles nossos irmãos do passado, mas eram duros de coração. Gente, eles estavam no deserto, eles não tinham um armário, cada um cheio de arroz, feijão e comida, né? Nós temos. Então, não era fácil também a situação deles, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Difícil também, né? Difícil, né? Amar os amigos é fácil, né? E os inimigos, né? Perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos os devedores, né? E aí, e não nos... Tem versão, né? A minha versão diz não nos conduza, mas tem versão que diz aí não nos deixe cair em tentação, que é mais... Porque, veja, é óbvio, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Então, se ele não tenta ninguém, então não vai conduzir ninguém para ser tentado, né? Dessa forma. Agora, né? Não vai deixar cair. Então, veja que ele diz aqui, agora, e na minha oração, então eu tenho que dizer, ó, não me deixe cair em tentação. Se eu estou pedindo que ele não me deixe cair em tentação, eu tenho que realmente buscá-lo para poder ter poder para resistir ao diabo. E como é que eu resisto o diabo? Pela palavra. Então, eu, quando digo não me deixe cair em tentação, eu tenho que entender, o diabo vai me tentar para que eu caia transgredindo a lei. Então, eu tenho que entender que a lei está em vigor de novo. E eu tenho que entender também, né, que eu preciso do poder para vencer. E o poder vem pela oração e pela palavra. Então, a palavra aumenta a minha fé. E a oração aumenta o poder. Certo? Oração, poder. Jesus orava para ter poder. E buscava a palavra para ter fé. Certo? Então, eu busco a palavra e eu tenho fé. Alguém poderia dizer, não, mas Jesus não precisava disso. Será que não? É o mesmo, né? Jesus que está nos ensinando que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação. Então, nós precisamos ter uma fé como a fé de Jesus. Né? Buscando cada dia pela palavra. E ele, veja, mas Jesus estudava ou não estudava a Bíblia? Claro, tanto que ele citava constantemente. Vós estudais as escrituras porque julgais. E ele, aos 12 anos, ele já estava ensinando os fariseus da época, os pastores da época. Então ele conhecia e muito bem a palavra. Né? Quando ele resiste ao inimigo, né, ele mostrou que ele conhecia muito bem a palavra. Então, mais ou menos. Né? E com o 13, né, então, que encerra, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja que interessante. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é o mal? O mal, inclusive, é aquilo que eu, por exemplo, o Butina nasceu, bebeu por muito tempo. Então, por exemplo, pode ser, eu estou dizendo agora apenas como exemplo, que o filho dele herdou um fígado propenso à bebida. Até disso Deus vai livrar. Deus vai minimizar o mal que eu herdei. Entende? Então, quando eu falo não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, livra-me inclusive do quê? Dos membros meus, como diz Paulo, né, que me levam ao pecado. Vejo nos meus membros uma outra lei que me prende debaixo do pecado. Então, por exemplo, né, pode ser que a grande tentação do irmão Eduardo seja num aspecto, a do Laércio noutra, a da Célia noutra. Cada um de nós é tentado. E muito da nossa tentação, o diabo já sabe. Porque o diabo acompanhou isso tudo. Então ele sabe que eu tenho um fígado propenso à bebida. Então ele vai me tentar na bebida. Outro, ele sabe que tem um pulmão propenso à droga ou ao cigarro. Entende? Ele vai ali. Então Deus promete, inclusive, né, que para livrar do próprio mal. Né? O mal não é o pecado. Tá? O mal é a propensão ao pecado. Esse é o mal. Eu trago em mim o mal. Eu sou propenso ao pecado. Né? Mas aí Deus me mostra que ele vai me livrar, inclusive, do mal. Certo? Então, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Então,
Por que finaliza assim? Claro que daí para nós, eu te peço tudo isso em nome de Jesus, porque foi o que ele acrescentou. Agora, quando você termina essa oração, você está mostrando, depois de tudo que você fez, dizendo, Senhor, né, tudo isso eu te peço, porque teu é o poder, teu é o reino e tua é a glória. É o Senhor que é bom, não sou eu. Então eu estou dizendo, tem misericórdia de mim que sou pecador, porque eu sei que o Senhor é bom. Lembre-se que a glória, Moisés, né, Senhor, mostra-me a tua glória. O que foi dito para ele? Esconde-te no fundo da rocha que eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Então quando diz a glória dele, estou dizendo a bondade. Tua é a bondade. O Senhor é bom. Não sou eu que sou bom, Senhor. Eu estou pedindo, mas eu sei que não sou bom. O reino é teu. A lei é tua. Então eu aceito. E o poder é teu. Eu quero vencer, mas eu não posso. Então o poder é teu, Senhor. Dá-me poder para vencer. Amém? Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.